Motoboy sofrendo com a dor da perda aqui em João Pessoa. Bruno Batista Barros tinha apenas 29 anos, era casado e pai de uma menina de 3 anos. O corpo desse trabalhador foi enterrado ontem à tarde em clima de tristeza de familiares e amigos. O repórter David Martins traz mais detalhes do caso, você confere agora. A tristeza é grande. Ainda abalado, o pai demonstra cansaço. Perdi um filho trabalhador. Eu estou dizendo isso, não tenho mais lágrimas para soltar, não tenho hoje. Não tenho, o que eu tinha de soltar lágrimas, tenho. Eu fui o último a saber da família, eu e minha mãe, porque eu tenho 2 cirurgias do coração. O homem é pai do motoboy Bruno Barros Batista, de 29 anos, que morreu no último sábado, após uma batida entre moto e carro. A mulher que dirigia o automóvel foi presa. Na delegacia, ela contou que o motociclista seguia em alta velocidade e que o semáforo estava verde para ela. A motorista também contou que saiu do local com a ajuda do irmão, que disse que fez isso por medo e que logo depois ligou para a polícia. O carro dela foi queimado e o carro do irmão foi danificado. A família de Bruno quer que a polícia investigue e esclareça a verdade. Quem vai dizer é a perícia. Existe outra gravação de uma clínica veterinária que a polícia já parece que já está a par dessas imagens e vai esclarecer realmente quem realmente estava. Se ela tiver culpa, ela vai ter que parar perante a justiça. Meu filho não está mais aqui para se defender porque meu filho está morto. E eu quero justiça. É o que eu quero de vocês, que vocês me ajudem e eu fazer justiça. Essa imagem de uma câmera de segurança mostra a batida, mas não é possível saber quem avançou o semáforo. A polícia busca novas imagens e testemunhas para ajudar na investigação. Ellen Pinto Marinho, de 40 anos, foi liberada na delegacia após pagar fiança. Segundo o advogado dela, a mulher não ingeriu bebida alcoólica. Não conheço de lei, mas a nossa lei é essa. Ela se apresentou, tem um advogado bom, é o argumento do advogado, soltou 3 mil. O corpo do jovem foi enterrado neste domingo. Amigos e parentes se despediram do trabalhador, casado e pai de uma menina de 3 anos. Nesse caso, existe uma coincidência impressionante. Ellen, a motorista do carro, conhece Daniele, a esposa da vítima. Elas trabalharam juntas por 2 anos em um laboratório. Na sexta-feira, foi aniversário de Daniele e Ellen mandou uma mensagem para a amiga, dando os parabéns. Segundo a mãe de Bruno, a esposa do filho está em choque. Para ela, também está sendo difícil aceitar. A lembrança daquele menino trabalhador que estudou, que eu tentei, criei muito bem, eduquei muito bem meus filhos. E é tanto aí que são todos cidadãos do bem. Não era nem entrega dele? Não era nem entrega dele. E ele é muito bem visto pelo dono. Todo mundo era chorando a morte de Bruno, porque ele foi precocemente, meu filho. Que tristeza imensa para essa família, né? Para o pai do Bruno, para a mãe do Bruno, para a esposa do Bruno e para a filhinha dele, que provavelmente não tem nem noção da grande tragédia que se abateu na sua família, né? Com aí a morte do seu pai neste trágico acidente. É uma pena a gente ver aí mais uma mãe enlutada, mais um pai também enlutado, conforme ele mesmo falou, não tem nem lágrimas mais para chorar. Eu acredito que seja verdade, porque é de uma tristeza assim tão severa, tão profunda, que realmente não há mais lágrimas para se chorar, né? Agora, a dúvida que paira é a seguinte: quem teria então provocado o acidente? Quem teria cometido aí a imprudência de avançar o sinal vermelho nesse cruzamento onde aconteceu esse trágico e fatal acidente? Sobre isso, o delegado de acidentes Marcos Vasconcelos deu mais detalhes sobre as investigações do acidente que causou a morte do motoboy Bruno Batista. Você confere agora na nossa reportagem. Nós já estamos em campo com o nosso pessoal, os investigadores da Delegacia Especializada de Acidentes, para colher novas provas, inclusive uma prova do semáforo. Nós vamos tentar
dirimir-se na hora do acidente quem o sinal, o semáforo está. Já circulou informações de que há uma câmera que mostra o sinal, a sua equipe já ficou sabendo, já colheu essa prova? Não colhemos ainda. Existem boatos que existe uma imagem dessa e nós estamos na rua, os nossos investigadores estão na rua à procura dessa imagem. Se ela existir realmente e for comprovado, nós vamos dirimir essa dúvida de quem foi que avançou o sinal. Mas ainda vamos fazer outras diligências além da juntada dos laudos periciais. Vamos procurar a oitiva de familiares do motociclista, que não foram ouvidos ainda. Vamos procurar outras testemunhas e principalmente procurar testemunhas oculares. Pessoas que, pela hora do acidente, não é difícil que pessoas estavam na rua e tenham presenciado o acidente. Isso tudo nós vamos colocar no inquérito, concluir o inquérito, relatar e mandar para a Justiça. Muito bem, tá aí a fala do delegado Dr. Marcos Vasconcelos. Um abraço, Dr. Marcos Vasconcelos, que eu conheço aí há várias décadas, né? Desde os tempos em que ele era oficial de justiça. Mas então fica agora aí a cargo da Polícia Civil as investigações no sentido de tentar aí descobrir, trazer à luz quem efetivamente aí causou esse trágico e fatal acidente, avançando o sinal vermelho do semáforo. As imagens demonstram que nenhum dos dois aí nem reduziu a velocidade no momento de passar pelo cruzamento, né? Aquelas imagens que a gente vê ali, eu acho que de dentro de uma loja, né? De um posto de gasolina, salvo engano, né? É muito rápida. Não é isso mesmo, né? De uma conveniência de um posto. A impressão que dá é que nenhum dos dois nem diminuiu a velocidade no momento de passar no cruzamento e houve aí o fatal e violento impacto entre a motocicleta do Bruno e o carro da senhora que vinha conduzindo então o veículo, né? Envolvido aí nesse acidente fatal, trágico, que culminou com a morte do motoboy Bruno. De qualquer maneira, já fica aqui, né, a orientação. Eu, por muito tempo, né, vim a trabalhar de moto, né, na minha motocicleta, sempre gostei de moto, tenho moto até hoje, mas na minha vulnerabilidade de estar sobre duas rodas, né, mesmo com sinal verde para mim, quando eu me aproximava de um cruzamento, principalmente de cruzamentos assim, onde o movimento de carros é mais intenso, eu sempre reduzia. Por quê? Porque caso aí alguém se avorasse, né, de uma maneira imprudente, de avançar o sinal vermelho, já que estava verde para mim, talvez desse tempo de eu dar aquela freada e escapar de uma situação como essa. Fica então essa sugestão, era a minha maneira de pilotar, né, defensivamente, ao me aproximar de um cruzamento, mesmo estando o sinal verde para mim, eu reduzia e cruzava ali com a velocidade realmente moderada, bem diminuída. Mas aguardar então o resultado da perícia para saber quem efetivamente avançou o sinal vermelho do semáforo, tanto faz se é com imagens aí de estabelecimentos comerciais próximos, se é com testemunhas que estavam lá no momento, né, do impacto, um veículo que vinha atrás, ou da senhora que vinha no carro, ou atrás do rapaz que vinha na moto, para efetivamente ajudar a polícia a desvendar qual o nexo de causa desse acidente. Quem avançou o sinal vermelho e provocou essa tragédia? Foi a senhora que vinha no carro? Foi o motoboy Bruno? Aguardar então o resultado das investigações pela Delegacia de Acidentes de Veículos aqui em João Pessoa. Vamos agora aos outros destaques do Cidade Alerta Paraíba desta segunda-feira, começando muito bem a semana.